Mais uma aula ao vivo aqui no Instagram e hoje o nosso tema é: não sou tão flexível, não nasci flexível, o que fazer e agora? Será que a flexibilidade precisa de tanta flexibilidade para estar na... esse Instagram já tá começando, acho que é a minha internet. A internet tá caindo toda hora, ontem caiu 2 vezes. Voltou. Então vamos continuar aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, eu tenho 2 recados comuns que eu sempre dou nas lives. Primeiro recado é, se você é ginasta, está assistindo essa aula, eu preciso que você avise sua mãe, seu responsável, seu pai, eu não sei quem cuida de você, tem que avisar, tem que falar quem eu sou. Se você vai fazer alguma aula minha, você tem que falar a hora que você vai fazer. Se seu pai ou sua mãe, seu responsável, puder te acompanhar, também é importante. Porque a maioria das aulas aqui são práticas. Então é perigoso que você se machuque. O responsável precisa saber, tá bom? Eu não sei quem está atrás das câmeras, então assim, eu não consigo atender a todo mundo, mas eu tento, né, pelo menos dar o meu máximo aqui para atender as necessidades de todo mundo. Mais uma coisa, se você é mãe, se você é ginasta ou se você é treinador, nós temos grupos privados, tá bom? Nós temos grupo no WhatsApp e o grupo no Telegram. Você pode entrar tanto em um, tanto em outro. Eu recomendo que entre nos dois. Por quê? Tá acontecendo muito frequentemente de cair o WhatsApp, de cair o Instagram, de cair o Facebook. O Telegram, ele não tem contato, ele não é vinculado com o WhatsApp. Então, se o WhatsApp cair, o Telegram não cai, tá? Porque é de outra empresa, de outra pessoa, é outra coisa. Então, assim, fica um meio de contato para eu conversar com vocês, para eu não ficar sem dar aula para ninguém, para eu não ficar, se acontecer alguma coisa, como que eu vou avisar vocês? Então, é por isso que também tem esses grupos. Nos grupos, eu mando conteúdos, tá? Se vocês também não sabem, aqui no Instagram, quando a gente posta algum conteúdo, ele não chega para todo mundo que te segue, por causa do algoritmo. Então, provavelmente você recebe poucos conteúdos que eu posto, e você só vai ver se você ficar procurando. Então, os grupos privados é onde eu mando os conteúdos para você não perder, não ficar de fora. E lá você tem as notícias, tem as notícias das lives, que horas que vai ser. Além dos conteúdos, você vai ter notícias de eventos, novidades, tudo nesses grupos para quem realmente tiver esse comprometimento aqui, tá bom? Então vamos lá. Começando então, como o nosso tema é não tenho muita flexibilidade, o que eu devo fazer? Ou eu não nasci flexível, a minha genética não é boa. O que eu devo fazer? Eu devo sair da GR? Eu sou feita para a GR ou não? Eu vou citar aqui 2 pessoas na quais a gente pode comparar. Mas essa comparação que eu vou fazer aqui não é uma comparação negativa, tá bom? É uma comparação só para vocês entenderem a diferença dessas 2 pessoas. Então, por exemplo, Natália Gaudio e Angélica. Por que eu peguei as 2? Porque elas são as principais aqui. As últimas, né? A Bárbara Domingos também tá vindo, mas elas são as principais. E elas têm diferenças entre elas. Voltou de novo a internet. Ai, Deus me ajuda. Enfim, elas têm coisas diferentes, mas isso não faz elas serem melhores, uma melhor que a outra. Minha pergunta é: qual ginasta você acha que é mais flexível? A Natália Gaudio ou a Angélica? Bom, eu respondendo, na minha opinião, a Angélica é mais flexível, ela tem mais frouxidão ligamentar. E a Natália, ela é menos flexível. E como que eu sei disso, gente? Porque
eu já fiz curso com a Natália, né? Não curso com ela, mas curso do lado dela. Eu e ela fizemos o mesmo curso e a gente estava do mesmo lado. E várias vezes ela parava o treino, né? Tinha uma outra ginasta ministrando, ela parava o treino porque ela não conseguia continuar. E eram os treinos de flexibilidade. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas a Natália é a melhor ginasta do Brasil e ela não consegue fazer um treino de flexibilidade completo? A questão não é essa, a questão não é conseguir fazer, a questão não é não conseguir fazer. A questão é você saber os seus limites. Se você não souber os seus limites, você pode se machucar. É uma coisa que a Natália tem muito, inteligência. Então ela sabe o limite dela, ela sabe quando ela tem que continuar e quando ela tem que parar. Então, por ela não ter conseguido realizar o treino inteiro de flexibilidade naquele curso, isso não fez dela uma ginasta ruim. Muito pelo ao contrário. Isso fez dela uma ginasta o quê? Inteligente. E nos vídeos, quando a gente olha os vídeos assim, eles são muito rápidos. Dá a impressão que a flexibilidade dela é imensa, que ela tem muita flexibilidade. Gente, mas ela não tem. E outra pessoa que também não tem muita flexibilidade é a Ana Bessonova. Vocês, quem não foi no curso dela, quando ela veio aqui pro Brasil, a Ana Bessonova, gente, ela não tem flexibilidade de coluna. Gente, é muito pouco. E eu vou explicar aqui pra vocês como vocês podem fazer isso que a Ana Bessonova fez. Como que ela conseguiu ser medalhista olímpica com pouca flexibilidade de coluna. Pouca mesmo, gente. Tipo, fazia um arco assim. Tipo, não encostava. Não é hoje essa internet. Vamos lá. Então, eu vou explicar aqui na aula como que ela faz isso, tá bom? Não é muito difícil. A Natália e a Ana Bessonova, que não tem muita flexibilidade, elas usam outras habilidades para camuflar aquilo que elas não têm. Então, não tem como uma ginasta ter tudo. E ela ser boa, muito especialista em manejo, muito especialista em flexibilidade, muito especialista em salto, muito especialista em giro. A maioria delas tem algumas coisas especialistas e algumas não. Então, por exemplo, uma ginasta, a Boriana Kalem, da Bulgária, eu percebi que ela tem um salto só na série de bola, se eu não me engano. E ela não é muito boa no salto, mas ela é muito boa no pivô. Então, ela investe no pivô. Então, antes de a gente começar aqui, qual que é a minha dica pra você? Não importa se você tem flexibilidade, se você não tem flexibilidade, se você nasceu com flexibilidade ou não. O que vai importar é você focar nas qualidades que você tem para ela se sobressair e camuflar aquelas coisas que você não tem. A GR, ela é um jogo, né? Uma competição de pontuações. Então, às vezes, tem exercícios que são mais fáceis e valem mais. Mas você olha assim, não é aquela coisa hiper flexível. Mas se você olhar lá no código, ele vale mais. Então aí, qual que você vai escolher? Porque é mais flexível e é mais bonito. Ou outro, porque vale mais e até, às vezes, você consegue fazer melhor esse outro. Em relação à flexibilidade, aconteceu uma coisa, se eu não me engano, no último ciclo olímpico. As ginastas estavam se machucando muito naquele ciclo e o código de pontuação foi mudado. Ele foi alterado e mudou os valores. Então, as coisas que tinham muita flexibilidade, eles abaixaram os valores para tornar aquilo lá insignificante, para evitar que as meninas tentassem fazer muitas coisas de flexibilidade e se machucassem. Flexibilidade de coluna, esqueci de falar isso, tá? De coluna. Teve muita lesão da coluna. Então, assim,
não deixou de ter esses elementos, essas dificuldades corporais, mas elas foram um pouco sumidas do código. E aí a flexibilidade de perna, ela foi muito valorizada, o que ajudou muitas meninas a não se lesionar. Porque antes, quando esses exercícios de coluna valiam muito, elas olhavam assim e pensavam, nossa, eu tenho que fazer esse porque o valor dele é alto, então eu vou lá fazer, eu vou treinar, pum, machuca, né? Então era esse o pensamento dos treinadores e das ginastas. E aí o código tentou arrumar isso e ajudou bastante, né? Ajudou bastante. Eu tô aqui com um caderninho pra eu não me perder, não perder nada do que eu vou falar pra vocês. Agora, falando sobre a Angélica. A Angélica, gente, se vocês forem perguntar pra ela, se perguntar lá no Instagram, ela te responde. Ela não nasceu flexível. Por mais que ela pareça mais flexível que a Natália, a Angélica não nasceu flexível. A Angélica conta muito. Gente, eu já vi umas 3 vezes ela falando que ela ganhou a flexibilidade dela lutando mesmo na raça. Lutando mesmo, treinando certinho, fazendo tudo que o treinador pede. Foi assim que a Angélica conseguiu a flexibilidade dela. Com muita força. Ela era uma ginasta muito dedicada. Ela era uma ginasta teimosa, vamos dizer assim. Ela ficava mais horas no treino do que o treinador pedia. Ela era a última a sair do ginásio. Ela era a primeira a chegar no ginásio. Foi um dos motivos pelo qual ela se tornou, né, aí da seleção brasileira individual de GR. Porque ela é muito esforçada. Então, igual eu falei, Natália e Angélica, cada um tem as suas qualidades, cada um usa a habilidade que tem. Cada um camufla os seus defeitos, né, com as habilidades que tem. Tá bom? Agora, tem 3 coisas que fazem a sua flexibilidade não ser tão boa ou ela não melhorar tanto. A primeira é a idade, tá bom? A idade influencia muito juntamente com a genética, tá bom? Mas a genética não vamos entrar muito em pauta, eu vou falar mais da idade. A outra coisa é o vício no desencaixe das articulações, que eu vou explicar aqui também. E a última é o tempo. Então, idade, desencaixe, tempo. E no tempo entra um detalhe que se chama escala de dor. Eu vou explicar tudo isso aqui pra vocês. Então, nós vamos falar dessas 3 coisas. Primeiro, idade. Como que a idade influencia na flexibilidade? Na faculdade, eu estudei muito sobre flexibilidade. A gente tinha um professor muito bom. Eu aproveitei e fiquei na cola dele, porque também era a única matéria que mais se aproximava da GR, assim. E a idade, gente, segundo os estudos, até 13 anos é uma idade muito boa para ganhar flexibilidade, porque o corpo ele ainda está em construção. Às vezes pode passar um pouco, às vezes até 15, 16 anos consegue ainda ganhar bastante flexibilidade. Quando você vai fazer um teste em uma escola, eles falam assim: aceitamos ginastas no máximo de 13 anos de idade. Por quê? Por causa disso. Porque ainda tem como eles explorarem essa flexibilidade que você pode ter. Como o seu corpo está em construção, né? Você consegue modificar. Por mais que a sua genética não seja boa, até essa idade mais ou menos você consegue modificar. É como construir uma casa. Quando você está construindo a casa, ela ainda não está pronta, não está construída. Você consegue colocar o tijolo onde você quiser, você consegue usar o espaço onde você quiser, colocar a cozinha onde você quiser. Você consegue modificar para você ter o resultado que você quer. E a mesma coisa na flexibilidade em relação à idade, tá? Outro ponto que pega bastante é a menstruação. Então, a criança, a menina, né, no caso, quando menstrua, o corpo dela já tá dizendo que ela está sendo formada, já tá finalizando ali a formação dela. E quando você começa a ver esses indícios de menstruação, você já pode ficar alerta de que dali
a sua flexibilidade pode não melhorar tanto da forma que você gostaria, tá bom? Por causa da forma fisiológica do nosso corpo, é normal. Mas isso não quer dizer que a sua flexibilidade vai emparrar, acho que é emparrar que fala, né? Que vai emparrar e que você não vai conseguir mais ficar na GR ou alguma coisa assim. Você pode sim continuar melhorando a flexibilidade, mas não vai ser tão rápido igual quando você era criança, tá bom? Agora, se você já é mais velha, então você tem lá seus 17, 18, 20 e poucos anos, e você quer ganhar flexibilidade, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, flexibilidade de coluna chega a um certo ponto que se você forçar demais, ele é lesivo, então você se machuca. A coluna é uma articulação, gente, muito propensa à lesão. Qualquer coisinha lesona. Então, para ginastas maiores, o foco é quadril, né, perna, pé, joelho e também os ombros. Já a coluna, a gente só mantém. Tipo assim, a gente mantém o que a gente tem e o resto a gente tenta dar um empurrãozinho pra melhorar, tá? Ou pelo menos pra manter, pra você manter aquilo ali. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Bora! Desencaixe. Então vou falar do desencaixe. O desencaixe, gente, ele influencia muito. Você já conheceu aquela menina que é toda desencaixada e você tem que encaixar ela, parece que ela não desencaixa, que ela não encaixa mais? Ela é tão desencaixada, ela viciou em ser desencaixada que ela não encaixa mais. É tipo assim. Eu já conheci, gente, é difícil. Às vezes sobe 5 negros em cima dela pra tentar encaixar e vira assim e vira pra cá e não vai. Porque ela ficou viciada. E esse vício, ele é ocorrido no dia a dia, não é um vício assim do nada. Ele é ocorrido no dia a dia sem você perceber. Então eu vou te explicar como isso acontece. Vou pegar aqui uma banquinha. Então, ó, quando a gente tá lá na aula, a gente vai fazer o espacato, por exemplo. Deixa eu fazer aqui. A gente tá lá no espacato e fica como? Fica assim, ó. Fica lá esperando. E a técnica fala, vira o tronco, aí você faz assim, ó. Tam. Aí você não vira o tronco direito. Aí você acostuma o seu corpo a ficar desencaixado. Vou abaixar um pouquinho a câmera. Então é o seguinte. Toda vez que você for fazer espacato, você for fazer um treino de flexibilidade, você vai pensar qual que é o jeito certo de fazer, tá? Que é o jeito que eu vou explicar aqui agora pra você. Então vamos lá. A perna de trás. A perna de trás, o joelho não dá pra ver por causa da minha meia calça, mas o joelho tem que estar virado todo pro chão, tá? Ele não pode estar assim, ó. Ele tem que estar virado todo pro chão. Todo. Então, toda vez que for fazer espacato, o joelho fica todo para o chão, tá bom? Você vai tentar encostar a virilha da perna de trás no chão. É esse o objetivo. A perna da frente. Presta atenção na minha perna da frente. Ela tende a cair assim, ó. Tá vendo? Aqui tá certo. Aqui, ó, eu fico molenga e caio. E aqui eu desencaixo. Então, quando eu vou fazer um salto, quando eu vou fazer um equilíbrio com a perna alta, a perna automaticamente, sem você saber, ela vai fazer assim, ó, pro lado. De tanto que você acostumou a deixar a perna mole pro lado. Então, ó, você tem que virar em andeor, tá? Então, encaixa o quadril de trás, vira em andeor a perna da frente. E agora, o tronco. Vou virar para esse lado que é melhor para explicar. Então é o seguinte, quando você tá lá fazendo e você tem que cruzar o braço, as meninas normalmente fazem assim, ó. Fazem isso daqui, ó.
Então elas só cruzam por cruzar. Mas a articulação dela ainda está desencaixada. Então, o braço que vai para trás, ele não vai vir aqui no bumbum. Ele vai lá no joelho lá de trás, ó. Então, ó, eu passo por cima da perna, pego do outro lado e eu pego no joelho. Eu não pego assim, ó. Eu pego lá atrás no joelho. Então, é aqui que vai ficar o nosso encaixe, tá bom? Vou explicar agora o espaccato no banco. Então é o seguinte, quando você tá lá no espaccato no banco, o que acontece? As meninas também, elas sentam. O que é sentar? Sentar é fazer assim, ó. Eu sento a minha bunda pra trás e aí fica desencaixado. Então você não pode ficar confortável aqui. Você tem que fazer tudo que eu corrigi agora. Você tem que tentar encostar a perna de trás, a virilha da perna de trás no chão, ok? Agora, o tronco tem uma coisa muito importante. Quando a gente tá fazendo isso aqui, a gente tende a ficar assim, ó, lá na frente. Não tem problema ficar lá na frente, mas também você precisa aprender a ficar atrás. Por quê? Quando você fica na perna da frente, você alonga esse músculo aqui de baixo, ó, posterior da coxa. Você alonga aqui. Aí toda vez que você vai fazer espaccato, você fica assim. Aí você fica lá, toda vez. Aí, essa perna de trás, a virilha de trás, nunca alonga, nunca na vida. Você só alonga a perna da frente. O que acontece? Você perde flexibilidade da perna de trás. Aí, você vai tentar fazer um salto depois. Você vai tentar fazer um salto e você não consegue. A perna da frente sobe, a perna de trás fica. Por quê? Porque você não arrumou essa flexibilidade aqui, por causa da sua postura. Então, assim, vai treinar, por exemplo, 1 minuto do espaccato. Então, você pode fazer 30 segundos na frente e depois 30 segundos atrás, tá bom? Então tá. Agora tem outro encaixe importante, que é no equilíbrio bandeira. Para quem não conhece por nome, equilíbrio bandeira é aquele equilíbrio aqui, tá? O que acontece? Olha aqui de lado. Se você empina o bumbum, você tira todo o trabalho dessa articulação da virilha, que é o que eu acabei de falar aqui no espaccato no banco. Tem o mesmo sentido. Então, você subiu a perna aqui, você tem que jogar para frente. Tá vendo? Ó, eu não fico assim. Eu jogo a virilha para frente. Esse é o objetivo, tá bom? Ó, pra frente, frente, frente. Você pode até treinar fazer isso. Ó, pra frente, ok? Outra coisa aqui é ter o costume de pegar um lado, a perna ao lado, só que pegar meio que em diagonal. Então fica meio assim, ó. O que você tem que fazer para já encaixar esse? Você tem que pegar, tá? E aí você tem que colocar atrás do ombro. Então, ó, você tenta pegar com a outra mão e você puxa para trás do seu ombro. Esse braço fica na frente, tá? Esse braço aqui fica na frente. Se esse braço ficar atrás, você já vai desencaixar. Porque esse aqui é o bandeira ao lado, né? Então, ó, passa o braço e puxa para trás. Se você é acostumada a pegar assim, tudo bem. Se você estiver começando, tudo bem você pegar assim. Mas chega um momento que não vai ser mais assim, porque se torna uma entrada muito iniciante. Então, como que você tem que ajustar isso?
Se você for pegar, você tem que pegar com a mão contrária. Então, você vai preparar e já pegar com a mão contrária para já passar o braço e já puxar a perna atrás do ombro, certo? Se você for fazer, por exemplo, sem pegar, os dois braços têm que estar na frente. Então, ó, gente, essa aqui é a segunda parte da live. Se você estiver assistindo aí depois é gravado, rola aí no feed que você vai achar a primeira parte, tá bom? A internet travou, espero que não trave de novo. Então, bora lá. Vou esperar o pessoal entrando, que tinha um pessoal ali acompanhando a gente. Mas, só retomando o que eu tava falando. Então, eu tava falando do encaixe e desencaixe. Então, eu falei do encaixe do quadril para frente, não deixar o bumbum empinado. E o outro encaixe que eu falei é de ir no bandeira, ao lado. A perna tem que subir atrás do braço. Então, meu braço fica ao lado e a perna sobe atrás. Então, ó, e atrás. E se você conseguir, você pode puxar atrás do ombro mesmo. Ele pode vir aqui, ó, na cabeça, tá bom? Esse foi a última coisa que eu falei lá na aula. Então, bora lá? Bora falar. Eu vou falar aqui 3 métodos, tá? 3 métodos de flexibilidade. Então, existe o método tradicional, que é o método estático, que é aquele método onde você fica parado lá 1 minuto, 2 minutos, tarararará. Depois, tem o método balístico, e esse método é muito bom para ginastas que são muito flexíveis. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. E nós temos o método da contração e relaxamento. Então vamos lá. O tradicional, como vocês já sabem, fica lá no espacato, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5 minutos. Esses vocês já conhecem. Agora, o método balístico, ele é um método onde você força sua flexibilidade em movimento. Então, por exemplo, você pega a perna aqui na frente. E aí você faz aqui, ó. 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Esse é o método que eu tava falando, o balístico. O que acontece? Ginastas que já fizeram um tradicional, quando elas ficam muito tempo lá fazendo aquele treino, a perna parece que fica mole. Fica muito mole a perna, você não consegue mexer direito, demora 1 ano para sair. O corpo ficou tanto tempo parado em uma posição de flexibilidade que ele perde a força. Então, por exemplo, se você for fazer um treino tradicional e depois for para um treino de salto, o seu salto não vai sair muito bom, porque o seu corpo ainda está no estado flexível dele. Então, ele precisa meio que esperar um tempo, uns 15 minutos, para poder ir para os saltos. Agora, o balístico, que é o que eu estou explicando aqui, onde tem um movimento, você não fica parada em uma posição só. Então, você perde menos força. Tem ginastas que são muito flexíveis. E quando a ginasta é muito flexível, ela não tem controle motor. Ela tem tanta flexibilidade que ela não consegue segurar aquela flexibilidade com o tanto de força que ela tem. Então, esse treino aqui, balístico, ele é bom para elas. Elas já são flexíveis. Aí elas fazem o treino tradicional, onde deixa a perna delas mais mole. E aí prejudica ainda mais. O resto do treino não é muito interessante fazer sempre, tá? Então, elas podem fazer esse treino, vai e volta, vai e volta, vai e volta. O outro treino é de contração e relaxamento. Então, vou colocar aqui no banquinho, fazer um espacate. O de contração e de relaxamento é o seguinte: você vai colocar as 2 mãos para cima e você vai contrair e tentar tirar o bumbum no chão.
Então, ó, tentei tirar e relaxei. Depois, a flexibilidade, ela tem uma escala de dor. O que é uma escala de dor, gente? Imagina que é uma nota. É uma nota que você dá para alguma coisa. Por exemplo, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para essa live? Mas falando da escala de dor, de 0 a 10, qual é a dor que você sente ao fazer aquele espacato ou fazer aquele treino de flexibilidade? Se a sua nota for 6, 5, 4, 3, 2, 1, a escala de dor está baixa, tá? Então, essa escala de dor não é o suficiente para melhorar a sua flexibilidade. Então, a escala de dor que a ginasta tem que dizer é entre 7 a 9, tá bom? Ali ele tá com uma boa intensidade. Se ela falar que tá 10, que tá doendo muito, normalmente é quando elas estão chorando muito. Mas é que depende. As ginastas mais novinhas, elas choram por tudo, né? Então, às vezes é complicado você entender se ela tá chorando porque ela tá sentindo dor física ou dor emocional, por medo, ou por alguma coisa que a técnica falou, ou alguma coisa assim. Mas, se ela estiver sentindo uma escala de dor 10, num treino de flexibilidade, ela pode se machucar. Então, precisa tomar cuidado, a gente tem que aprender, diferenciar qual é o choro, até é isso a gente tem que fazer, diferenciar qual é o choro da ginasta, se é de dor física mesmo, porque aí ela tá chegando no limite, ou se é de dor emocional, né, ali do psicológico dela. Além da escala de dor, nós temos um tempo para poder ganhar flexibilidade. Como assim? Tem um tempo específico que eu tenho que ficar no espacato? Sim, tem um tempo específico que você tem que ficar no espacato em relação a essa escala de dor que eu falei aqui agora para vocês. Então, esse tempo, o tempo mínimo é 1 minuto e meio e o tempo ideal é 4 minutos e 30 segundos, certo? 1 minuto e meio é o mínimo e 4 minutos e meio é o ideal. Mas, você deve estar pensando, 4 minutos e meio como? Para aquela articulação, para aquela musculatura que você está trabalhando. Então, por exemplo, o espacato, ele é da mesma articulação da abertura, que é o quadril. Mas, eles pegam musculaturas diferentes. Porque o espacato pega um músculo chamado ilho-pessoas e a abertura pega um músculo chamado adutor. Então, você teria que ficar 4 minutos e meio forçando o adutor e 4 minutos e meio forçando o ilho-pessoas. É lógico que tem várias formas. Então, por exemplo, o ilho-pessoas tem o espacato no banco, tem aquele que eu mostrei pegando aqui e puxa, 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 e também pega o ilho-pessoas. A gente tem o espacato no banco utilizando a perna de trás. A gente tem o afundo, a gente tem vários. Então, para não ficar muito maçante, porque 4 minutos e meio é bastante, você vai alterando, você pode ir mudando, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando aqui de uns termos técnicos, né? Bastante. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Flexibilidade de coluna. Igual eu falei aqui no começo da live, flexibilidade de coluna é perigoso.
Porque a flexibilidade de coluna, a coluna é uma articulação, gente, que é muito lesiva. Ela é muito fácil de lesionar. Então, você tem que tomar cuidado. O código até fez uns ajustes para evitar que as meninas se esforçassem tanto nos exercícios de coluna. Isso ajudou muito uma época para diminuir o número de lesões na coluna das meninas, tá bom? Então, assim, a coluna você vai forçar. Mas, se você vê que você está forçando e você está começando a machucar, você tem que saber que aquele ali é o seu limite. Ah, mas e agora? É o meu limite? É o seu limite. Então, você vai manter aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu adquirir, tá bom? E aí, você vai focar na sua perna. E eu tenho um exercício que usa a perna para passar para vocês, mas que melhora a flexibilidade de coluna. Então, vamos lá. O exercício é esse daqui. Você vai abaixar a sua cabeça, tá? E aí você vai jogar o seu quadril para frente. Joga para frente, volta, para frente, volta. Ou uma perna na frente da outra, coloca a mão aqui atrás, para frente, volta. Então faz aqui, aqui, aqui. Quando você alonga essa parte aqui, tá? Você tem mais mobilidade para ir para trás. Isso vai ajudar muito você a fazer a coluna depois. Nossa, mas eu nunca vi esse exercício. Agora você tá vendo, agora você já pode adquirir. Então, foquem, ó, nessa parte aqui. Igual eu falei, a Ana Bessonova, que é a ginasta ucraniana, ela não tem flexibilidade de coluna, gente. Parece um negócio muito duro mesmo. Ela faz assim pra trás, é tipo igual a minha, assim, quase nada. Eu também não tenho muito, não. Já tive, mas hoje não tenho. Outra coisa que vai ajudar você a ganhar flexibilidade de coluna sem forçar a coluna é você ter flexibilidade do ombro. Então, se a sua flexibilidade do ombro for muito pouca, e aí você vai tentar puxar a perna, aí não vai, aí não vai, aí não vai. Mas aí se o seu braço vai bem para trás para pegar, você consegue pegar a perna, você consegue esticar a perna, mesmo você não tendo coluna nenhuma. Então você vai lá e consegue pegar por causa da sua flexibilidade do ombro. Então, gente, foquem na flexibilidade do ombro e da perna para melhorar a sua coluna, certo? Não fiquem forçando a coluna, que nem umas doidas aí. Outra coisa que vai ajudar, força no joelho. O que isso tem a ver? Força no joelho? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Então, por exemplo, gente, tem meninas que vai fazer a reversão, né? Aqui não dá muito pra fazer, mas eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, tá na reversão. Na hora de subir, esse joelho que tá aqui embaixo, você tem tanta pouca flexibilidade de coluna, que esse joelho aqui de baixo, ele fica muito dobrado. Se você tiver força nessa musculatura da coxa, você consegue esticar para subir. Você consegue fazer isso, ó, tá? Na hora de subir. Presta atenção, eu vou fazer uma vez errado com o joelho dobrado e uma vez certo tentando esticar o joelho. Então eu tô lá com o joelho dobrado. Com o joelho dobrado, por causa da minha falta de flexibilidade da coluna. Agora eu vou tentar usar essa musculatura da coxa para levantar. Entenderam? Eu fiz assim, ó, pá! Eu usei outras partes do corpo a meu favor para melhorar e para tirar a pressão dessa parte aqui da coluna, tá bom? Gente, essas dicas que eu dei aqui agora, do quadril, do ombro e do joelho, são muito válidas, principalmente se você tem problema de coluna, se a sua coluna já é mais travada naturalmente. Beleza, agora vamos para os pés, que é o nosso último. E eu vou explicar
algumas coisas. Então tá aqui. O pé, ele tende a cair pra dentro. É natural. Quando a gente tá muito mole, o pé... Voltou! Gente, tô tão nervosa. Do pé, já vou explicar e vou dar algumas dicas pro ombro, tá bom? Então, ó, o pé, ele tende a cair pra dentro, é natural. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer força para fora, tá? Você tem que fazer força para fora. On the arm, em todos os exercícios, certo? Outra coisa, as meninas têm costume do quê? De fazer força nos dedos e não aqui no dorso. Então ela vai fazer e fica assim o pé, ó. Fica tipo, mais ou menos, sabe? Não fica aquela ponta. Então a gente tem que conscientizar de fazer o quê? Flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta, ponta. Meia ponta, flex. Para poder entender esse movimento do pé. Ele é muito importante. A maioria das séries são perdidos muitos pontos por causa desse pé mole pra lá e pra cá. Outra coisa do pé que mais dói meu coração é quando elas estão ajoelhadas. Então, ó, olha aqui, ó. Quando elas ajoelham, elas caem o pé pra dentro. Ó, lembra que eu falei do pé? Então, o pé até meio que cruza, tá vendo, ó? Não é pra ser assim. Então, como que vai fazer? Vai girar, tentar girar pra fora. E aqui tem que tentar tirar os dedos do chão. O dedo não pode encostar no chão. E toda essa parte do dorso tem que colar, como se fosse uma cola aqui no chão. Toda. E tira os dedos. E não deixa cair pra dentro assim, ó. Tá? Força. Como que você pode fazer isso? Aqui, ó. Só os dedos. Faz bem força. Muita força, muita força. Outra coisa que você pode fazer é você, por exemplo, pegar uma caneta, colocar aqui no chão, tentar pegar, subir com a ponta de pé, soltar. Troca a perna. E pegou, subiu, desceu. E pegou, subiu, desceu. Você também pode usar a caneta atrás. Então você coloca aqui, vai segurar. Você pode, além da caneta, colocar uma meia, um pano, uma sapatilha, pode colocar também uma bola. A bola é mais difícil, a bola é mais avançada, mas você também pode. E aí, vai fazer exercício de onda? Opa! Vai fazer o exercício de onda? Já coloca lá a sapatilha no pé, já segura. E vai lá e faz toda a parte, tudo que tiver que fazer. Tudo que tiver que fazer ajoelhada, você já coloca uma sapatilha no pé. Pra você ficar segurando. Vai dar cãibra, mas vai ajudar. Então vamos lá. A gente já terminou aqui do pé. Eu vou falar do ombro. Então, ó, um exercício muito bom pra melhorar a flexibilidade do ombro. A gente vai ficar ajoelhada aqui. Vai colocar, ó, os dois cotovelos, tá? E aí vai tentar descer a cabeça lá pra baixo. Força mesmo. Lá pra baixo, lá pra baixo, tá? E aí tem os métodos, né, que eu falei aqui no começo. Método tradicional, método balístico, o método de contração. Então você pode ou só ficar, ou você pode ir e voltar, ou você pode contrair e relaxar, tá? Outro que você pode fazer é você colocar o braço para trás e todos aqueles exercícios de abertura, de batimã, tudo você pode fazer com o braço assim, tá? Mas toma cuidado, porque normalmente dói bastante, gente. E aí elas ficam roubando, elas fazem assim, ó, fica assim, ó, lá em cima. Aí fica lá. Elas não deixam
o corpo descer. Tem que soltar. Solta, ó, solta, deixa doer, solta. E aí, depois que você solta, você vai lá e faz o que tiver que fazer. Então, você faz a abertura. Você pode fazer batimã aqui com a abertura. Você pode fazer batimã na frente. Tá? Você pode fazer aqui, ó, um développé. Tem muita coisa que dá pra fazer. Tá bom? Um exercício bem tradicional também é a gente pegar aqui, ó. Pega aqui no cotovelo. E aí você vai puxar o máximo que você conseguir. Você vai atravessar sua cabeça e puxar aqui. Puxa, 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 puxa. Tem um exercício em dupla, gente, que não dá pra eu mostrar aqui, mas eu vou tentar explicar, que é o seguinte. A ginasta vai deitar de barriga pra baixo e ela vai cruzar. Vai vir outra menina por cima, vai pegar uma mão na cabeça e empurrar pra baixo, pegar a outra mão no ombro e empurrar pra cima. Entenderam? Então vai fazer isso aqui, ó, pra forçar o ombro. Esse aqui também é muito bom, vai ajudar bastante, certo? Último agora é o joelho. Então, o joelho, ele é um problema também, porque ele normalmente é muito frouxo, né? Pra você saber se tá contraído o joelho ou não, o calcanhar tem que sair do chão, tá? Então, toda vez que você for fazer algum exercício sentada ou deitada, o joelho deitado não pode sair, não pode ficar no chão, ele tem que sair do chão. Então, ó, você tem que fazer essa força para sair do chão. Toda vez. Não importa a vez, é toda vez. Você está entendendo? E aqui é a mesma coisa, é toda vez. Se estiver deitada, é toda vez que você vai fazer força na coxa, para já você arrumar o seu joelho. E depois você vai viciar, não vai mais conseguir arrumar. Tem um exercício em dupla para fazer, que é o seguinte. Vai colocar os dois joelhos, os dois pés no banco. E uma menina vai sentar por cima, de frente pra mim. Toma cuidado, tá bom? Pra não sentar em cima da patela, pra não sentar em cima do joelho. Tem que sentar um pouquinho pra cima, não pode pegar esse osso, essa bolinha aqui, não pode. Então, ela vai sentar um pouquinho pra cima. Ela vai soltar o peso e a ginasta tem que se comunicar com a colega pra falar, não, aí tá bom, não, tá doendo muito, não. Porque também pode machucar. Esse daqui, dependendo de como for a animação da menina, como que ela vai puxar. Então, ela sentou lá na perna da menina. Pra ajudar mais a puxar, ela vai pegar o banco do lado e puxar o seu peso pra baixo. Vai forçar pra baixo. Ok? Essas são as formas de a gente melhorar a nossa flexibilidade do joelho. O joelho, ele exige mais força do que flexibilidade. Você vê que quando você melhora a flexibilidade do joelho, ele não é muita. Normalmente ele é mais genético, mas você ainda assim pode trabalhar ele. Não deixa de trabalhar ele. Se ele estiver te incomodando, se você estiver com dificuldade, foca nele. Tá bom? Meninas, então é isso, tá? Meu recado de hoje é que vocês, independente se vocês forem muito flexíveis, pouco flexíveis, ou se você tiver alguma habilidade faltando, eu tenho certeza que você tem outra habilidade que você pode acrescentar na sua série. Alguma coisa que camufle, entre aspas, que deixe a sua série bonita, que é uma qualidade sua. Ninguém tem tudo, ninguém consegue ter tudo, mas tem sempre uma coisa que se sobressai
que vai te ajudar. Você tem uma qualidade, seja manejo de aparelho, seja o seu salto, o seu giro, o seu equilíbrio, sua flexibilidade, a sua expressão. A expressão é uma coisa, gente, que dá pra ser trabalhada independente. Você consegue ter uma expressão excelente quando você trabalha ela. Até aquelas meninas mais tímidas, porque não é uma coisa física, né? É mais uma coisa de sentir, de se soltar, uma coisa mais psicológica mesmo. Então é uma coisa que dá pra trabalhar. Então olha em volta. Você tem muitas qualidades que você pode adicionar, que você pode olhar e falar, nossa, eu realmente sou uma ginasta boa. A Natália Gaudi, ela não tem muita flexibilidade de coluna, mas ela tem ótimos saltos. Ela foca nos saltos. Ela faz 4 saltos de uma vez lá, um tournant GT, e aí ela ganha todos os pontos que ela se esforçou pra ter, tá bom? Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação de todas. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, manda uma mensagem pra mim que eu te coloco lá, tá bom? Beijão!